Mateus capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ler algumas passagens, para a gente já ler agora no início, e depois a gente vai, com a ajuda do Senhor, tentando desenvolver, né? Então vamos ler a passagem aqui que nós vamos compartilhar hoje. Mateus capítulo 14, versículo 22, fala assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de temor, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocavam ficaram sãos. Vamos ler também Marcos, que é uma passagem paralela, capítulo 6, versículo 31. Marcos 6, 31. Diz assim a passagem: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos 3, 20. Então foi ele para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Marcos 6, 47 e 48. Marcos 6, 47 e 48. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. João capítulo 6, versículo 14. João 6, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo,
para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Último versículo, Naum. Naum. Vendo a Daniel, vai seguindo. Naum, capítulo 1. Ele está perto de quem? Naum está depois de Jonas, depois de Miqueias. Está entre Miqueias e Abacuque. Meu Deus. No finalzinho dele. Existe. Naum, capítulo 1. Oséias, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque. Pensei que não tivesse no telefone. É o capítulo qual? Capítulo 1, versículo 3. Só tem três capítulos. Fala assim. Achou? Espera você me achar aqui. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1? Isso, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mas eu queria reforçar a seguinte passagem, irmãos. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Amém? Esse que você viu agora está onde? Naum, capítulo 1, versículo 3. A parte B do versículo. Parte B. O meu está escrito, ele anda pelo meio das tempestades e de ventos violentos. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Alguém tem uma outra versão? A parte B do versículo? É o que fala, não tem o caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, guarda esse versículo, essa passagem, irmãos. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Amém? Nós vimos na semana passada o episódio onde o Senhor multiplica os pães e os peixes, né? Aquela multidão, ou antes, né? O Senhor vai para um lugar afastado, para um lugar deserto, mas a multidão segue o Senhor. O Senhor vai para um lugar com os discípulos buscando um descanso, sabendo que João Batista havia sido decapitado e que Herodes estava achando que João Batista havia ressuscitado, né? Então Jesus, por prudência, ele vai para um lugar afastado, leva os seus discípulos, mas a multidão vai atrás. E o Senhor ele não dispensa a multidão. O Senhor ele se compadece daquela multidão, dá de comer para aquela multidão, cura os enfermos, cura os aflitos e faz aquela multiplicação, aquele milagre dos pães e dos peixes, né? E nós vimos aqui em Mateus capítulo 14, versículo 22, que logo em seguida daquele acontecimento, voltando aqui a Mateus, né? Mateus 14, 22, nós vimos que após esse acontecimento, onde aqueles 5.000 homens, além de mulheres e crianças, se alimentaram de 5 pães e 2 peixes, o Senhor compeliu os discípulos a entrarem no barco e passarem para o outro lado, né? Esse verbo compelir, não sei se a versão dos irmãos tem uma outra palavra.
Ordenou. Versículo 22. Então o Senhor ordena. Compeliu, né? Mesma coisa que obrigar, mesma coisa que ordenar. Ele ordena que seus discípulos passem para o outro lado. E o Senhor mesmo iria despedir as multidões. Então existem duas razões do porquê o Senhor obrigou os discípulos a irem para outra margem e o Senhor não foi junto. Como nós lemos lá em João, aquela multidão, depois da multiplicação dos pães, ficou maravilhada. E o que eles queriam fazer com o Senhor? Proclamar o Senhor rei. Eles queriam arrebatar o Senhor e proclamar ele rei, fazer ele rei de Israel naquele momento. E os discípulos, estando ali junto, vendo tudo o que aconteceu, também iriam querer fazer o mesmo. Ou seja, ia juntar os discípulos e a multidão, obrigando o Senhor a se tornar rei de Israel, em virtude do milagre que o Senhor fez ali. Imagina, alimentar uma multidão. Não ia faltar comida nunca mais. Não ia faltar comida nunca mais. 5.000 homens alimentados por 5 pães e 2 peixes. Então, a primeira razão. Esse proclamar rei está onde? Você leu? João, capítulo 6, versículo 14, que nós lemos. Então, a primeira razão do Senhor obrigar os discípulos a passar para outra banda, para outra margem, é livrar os discípulos dessa tentação de querer fazer Jesus rei, de querer proclamar o Senhor como rei, como está lá em João capítulo 6, que a multidão queria fazer isso, né? Obrigado, filho. E o segundo motivo do Senhor ter obrigado os discípulos a passar para outra banda e ter ficado sozinho, foi que o Senhor queria um momento só para orar ao Pai. Então, o Senhor despede aquela multidão e sobe o monte, para poder ter ele um momento sozinho de oração com o Pai. E nós estamos vendo, desde que nós começamos a estudar Mateus, que a agenda do Senhor é lotada, né, Malvino? Não é igual a nossa agenda, né, Malvino? Que tem várias janelas, né? Esses 3 anos de ministério do Senhor, 3 anos e meio, foi de agenda lotada, irmãos. E o irmão C.S. Lewis, ele diz o seguinte: nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus. E mesmo assim, ele não deixava de orar. Isso é um ensinamento para nós, irmãos. O Senhor deixava de comer, como nós vimos, que muitas vezes o Senhor não podia comer por causa da multidão. Não deixava o Senhor comer, não deixava os discípulos comerem, como nós lemos lá em Marcos. E mesmo assim, o Senhor não deixava de orar. Mesmo sendo um homem ocupado, o dia todo, ninguém podia ver o Senhor, e o Senhor está ali, e a multidão para trás dele. O Senhor arrumava tempo de oração. Como isso nos faz, irmãos? Como isso nos envergonha? Porque tempo é o que não nos falta. Comparado ao Senhor, não nos falta tempo de orar. E mesmo assim, nós, muitas vezes, negligenciamos o momento de oração. Então, o Senhor manda os discípulos para o outro lado sozinhos, despede a multidão e vai para o monte orar. A oração era a sua respiração. E como nós lemos lá em Marcos, capítulo 6, enquanto o Senhor está no monte orando, ele lá do monte, ele vê uma tempestade se aproximando dos discípulos. Não foi isso que nós lemos lá no capítulo 6 de Marcos? Vamos voltar lá. Marcos, capítulo 6, versículo 48. Vamos ver a partir do 46. Marcos 6, 46. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Não, eu li 47, né? Vamos para o 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira.
Então o Senhor subiu para orar no monte e lá do alto ele vê os discípulos em dificuldades no meio do mar, remando contra uma tempestade que chegou até os discípulos. Muitas vezes, irmãos, a tempestade chega na nossa vida. Assim como chegou na vida dos discípulos, a tempestade chega na vida de qualquer um. A dificuldade chega na vida de qualquer um. Mas o Senhor está em cima, irmãos, olhando a tempestade se aproximar de nós. Nós não estamos sozinhos. Como nós vemos lá em Romanos, o Senhor está intercedendo por nós diante do Pai. Nós temos um intercessor. E o Senhor estava orando aqui no monte pelos discípulos. Estava intercedendo pelos discípulos, e os discípulos no meio do mar, no meio da tempestade, e o Senhor olhando para eles. Mas os discípulos não estavam vendo o Senhor. E muitas vezes, na nossa tempestade, nos nossos problemas, nós não vemos o Senhor. Mas o Senhor está à destra do Pai, irmãos, intercedendo por nós. Amém? Então, desse episódio, irmãos, dessa tempestade, nós tiramos várias lições. E eu queria começar aqui com os irmãos devagar a tirar os ensinamentos dessa passagem, que nós podemos aprender na nossa vida, né? Nas nossas dificuldades, quando as tempestades chegam na nossa vida. Então, a primeira lição que nós tiramos desse episódio, irmãos, é que as tempestades da vida chegam. As tempestades chegam. O dia mau, ele sempre chega. Alguém poderia abrir Efésios, capítulo 6, versículo 13? Efésios 6, versículo 13. Alguém poderia ler? 6:13. Pode ler? Pode ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Amém? Tomar toda a armadura de Deus para Ficar firme, para resistir resistir no no dia mau. Ou seja, o dia mau, irmãos, sempre vai chegar na vida de qualquer um. O dia mau, Araci, ele chega. Como uma tempestade, chegou no meio daquele mar, com os discípulos remando contra a tempestade. E ela vai chegar na vida de qualquer um. As tempestades são inevitáveis. Alcançam ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. As tempestades são imprevisíveis, chegam sem aviso prévio. Elas são inadministráveis, fogem ao nosso controle. Os discípulos eram conhecedores do mar, eram pescadores, estavam acostumados com as tormentas, mas nem eles, com a sua experiência, puderam controlar aquele barco. As tempestades são pedagógicas, sempre nos ensinam uma lição. E o que nós aprendemos nessa passagem, irmãos? Deus nos livra nas tempestades e não das tempestades. Muitas vezes, as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem fora de nós, mas as que agitam a nossa alma e levantam vendavais furiosos em nosso coração. Então, muitas vezes, irmãos, aparecem circunstâncias externas que são difíceis na nossa vida. Uma doença, uma falta de emprego. Mas muito pior do que as adversidades externas é como fica a nossa alma diante dessas dificuldades. Muitas vezes, nós internamente ficamos mais aflitos em virtude dos nossos pensamentos, das nossas ansiedades, do que verdadeiramente com as circunstâncias externas. Nós imaginamos coisas, ficamos tentando ver o que pode nos salvar e muitas vezes nós não vemos uma saída. Então isso nos aflige muito mais do que o que acontece exteriormente. Então, irmãos, um segundo ensinamento
que nós tiramos dessa passagem é que as tempestades da vida chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Por que os discípulos foram para o meio do mar? Por que eles entraram no barco? Porque o Senhor mandou. O Senhor os compeliu. O Senhor os obrigou a entrar no barco. Então eles só podiam obedecer ao Senhor. E eles obedeceram o Senhor, entraram no barco e foram para o meio da tempestade. Muitas vezes, quando nós obedecemos o Senhor, nós vamos para o centro da tempestade, irmãos. E podemos nos perguntar, por que está acontecendo isso conosco? Por que chegou essa doença? Eu estou obedecendo o Senhor, eu estou fazendo a vontade do Senhor, e mesmo assim a tempestade chega. Como é que nós podemos entender isso, irmãos? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Por que Deus nos empurra para o meio da tempestade, para o meio da crise? Por que somos sacudidos por vendavais maiores que nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Por que isso acontece? Nós podemos ficar na dúvida, né? Poxa, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu estou obedecendo o Senhor. Na nossa mente, nós estamos fazendo tudo certinho. Mas a tempestade chega, Lucimar. E nós muitas vezes nos indagamos. Por que está acontecendo isso comigo? Para nossa mente, é mais fácil, quando nós estamos obedecendo, nós temos uma vida tranquila. Uma vida tranquila, né? Eu estou obedecendo. Qual a consequência da minha obediência? Não, eu tenho uma vida tranquila. Tenho uma vida sem adversidade. Tenho uma vida sem crise. Uma vida sem tormenta. Mas a vida cristã, irmãos, não é uma colônia de férias. Passei 3 dias lá em Peneda agora. Tranquilo, irmãos. Não precisava fazer nada. Acordava, tinha o café da manhã. Chegava o almoço, estava pronto o almoço. As crianças, tinha quem cuidasse. Os recreadores lá na pousada, né? Tinha piscina de água fria, de água quente, né? Chegava na hora do jantar, comida gostosa, irmãos. Caminha fofinha, ar-condicionado, cobertor. A vida cristã não é isso, irmãos. Eu estava lá e estava meditando. A vida cristã não é isso aqui que eu estou passando nesses 3 dias. A vida cristã, como nós vimos Paulo falando muitas vezes, mesmo fazendo a vontade do Senhor, ele era perseguido. Chegava a dificuldade. Mas nós muitas vezes, nós que eu digo os cristãos, né, os crentes, e tem sido pregado isso em muitas igrejas, irmãos. Os crentes são levados a crer que a vida cristã é uma vida só de vitória, é uma vida de bênção, é uma vida sem doença, é uma vida sem dificuldade financeira. E isso não é a vida cristã. Nós lemos lá em Efésios, nos vestir de toda a armadura de Deus para estarmos prontos para o dia mau. Porque o dia mau chega na vida de todo cristão. E chega de forma inesperada. Chega sem aviso. E chega, irmãos, de forma que ela é maior do que as nossas próprias forças. Então, o que fica claro, irmãos? Fica claro que a presença de problemas nem sempre significa que estamos fora do propósito de Deus, ou que Deus é indiferente à nossa dor. Então não quer dizer que nós estamos passando por problemas, que nós estamos distantes do propósito do Senhor, que nós estamos vivendo uma vida de desobediência. Não quer dizer isso. Poxa, eu estou passando por tanta dificuldade, será que eu estou desagradando o Senhor? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E o pensamento correto não é esse. A ausência de problemas também não quer dizer que nós estamos obedecendo o nosso Deus. Não quer dizer que nós estamos vivendo uma vida sem crise, sem dificuldade. Isso não é sinônimo de que nós estamos no caminho reto, né? Como fala a Sofia, né? O caminho reto. Não quer dizer isso não, irmãos. Não nos enganemos. Quando nós enfrentamos dificuldades,
tempestades, tormentas, nós devemos nos voltar para a palavra do Senhor e vemos o porquê. O porquê que os discípulos estavam no meio da tempestade. Simplesmente porque eles obedeceram ao Senhor. Entraram no barco, ouviram o que o Senhor ordenou e obedeceram. E a tormenta chegou. Então, não nos desesperemos, irmãos, quando chega uma dificuldade, quando chega um problema em nossas vidas. Que nós possamos aprender com as tormentas. E foi esse o motivo desse episódio na vida dos discípulos. O Senhor queria que eles tivessem uma experiência mais profunda com o Senhor. E as dificuldades nos levam justamente a isso, a termos uma vida mais profunda com o Senhor. O irmão Warren Wiersbe, ele esclarece esse ponto da seguinte forma. Ele fala o seguinte: ao ler a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestades. As que vêm para a correção, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Jonas enfrentou uma tempestade porque havia desobedecido a Deus. E, portanto, deveria ser corrigido. Os discípulos enfrentaram uma tempestade porque haviam obedecido a Cristo e precisavam ser aperfeiçoados. Jesus os havia testado numa tempestade anterior. Lembram que o Senhor, no capítulo 8 de Mateus, chegou uma tempestade, mas o Senhor estava dentro do barco, dormindo? Aqui foi diferente. Os discípulos enfrentaram uma tempestade, mas o Senhor não estava no barco. Estava no monte orando. Então o Senhor vai nos testar, irmãos, de todas as formas. Ele estando dentro do barco, nós sentindo a sua presença, e ele estando fora do barco, nós não sentindo a sua presença. O Senhor vai nos aperfeiçoar, irmãos, de todas as formas possíveis. O Senhor não tem padrão. A tempestade chega de todas as formas. O Senhor dentro do barco e o Senhor fora do barco. Agora, o Senhor testa eles permanecendo fora do barco. Então, irmãos, a tempestade, as crises de nossa vida são que nem ondas. Todos aqui já foram na praia, né? Como que se forma uma onda? A onda vem, chega na arrebentação e quebra, certo? Quando ela quebra, o que está atrás? Uma outra onda. Quando essa bate, vem uma outra onda, irmãos. Então a tempestade e a dificuldade da vida do cristão é que nem onda. Quando a gente acha que está acabando, já está se formando outra. E nisso o Senhor tem nos aperfeiçoado. Nisso o Senhor tem nos ensinado a confiar nele. Ele estando no barco ou ele estando fora do barco. Nós sentindo a sua presença ou nós não sentindo a sua presença. Porque essa é uma vida que amadurece. Essa é uma vida ascensional. Que cresce no Senhor. Então, de todas as formas, nós temos que fazer o quê? Crer no Senhor. Ele estando conosco ou aparentemente ele não estando conosco. Essa é uma vida ascensional, irmãos, que nós temos que trilhar. Um terceiro ensinamento, irmãos, que nós tiramos desse episódio. As tempestades na vida, as tempestades da vida se agravam quando Jesus parece demorar. Nós lemos lá em Mateus Mateus e Marcos, né? O Senhor, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco. Isso foi quando? Foi ao entardecer. Os irmãos lembram que nós lemos? Ao entardecer, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. A noite para os judeus era dividida em 4 vigílias. Eram as 4 vigílias da noite. A primeira vigília começava de 6 horas da tarde até as 9 da noite. Era a primeira vigília. A segunda vigília começava das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília ia das meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília ia das 3 da manhã até as 6 da manhã. 4 vigílias. Quando que o Senhor vai ter com os discípulos? Lembra que nós lemos? Quando que o Senhor foi ter com os discípulos? Na quarta vigília.
Ao entardecer, o Senhor obrigou os discípulos a entrar no barco. 6 da tarde. Na quarta vigília, 3 da manhã, o Senhor foi ter com os discípulos. Então eles ficaram esse tempo todo. Ficaram esse tempo todo lutando contra a tempestade. Agora que eu tive noção do tempo. As tempestades da vida se agravam quando Jesus parece demorar. Aí que entra, né, a nossa vida, né, cotidiana, o tempo, né? O tempo é tudo. Sim. Através, mesmo uma tempestade, que a gente tem que esperar. Não tem outra alternativa. Não tem. Tem que esperar. É isso aí. Então os discípulos de Jesus passaram horas amargas, irmãos, e de grande desespero, procurando remar contra a maré. E muitas vezes acontece essa tempestade na vida da gente. A gente clama pelo Senhor, e com certeza eles clamaram pelo Senhor, mas o Senhor se demorava. O Senhor não vinha ao encontro deles. Então todo o esforço de controlar a embarcação esvai-se no coração daqueles bravos combatentes. Nesse momento de pavor, os discípulos esperam pela presença de Jesus, mas ele não chega. Antes, a tempestade se agrava. Essa é uma das maiores tensões da vida, a demora do Senhor. Então, muitas vezes, não é nem a circunstância, irmãos, que vai nos desesperar. Muitas vezes, é a demora do Senhor em atender o nosso pedido, em atender as nossas orações. Os irmãos lembram do episódio de Lázaro, lá de Betânia, das irmãs Marta e Maria? Elas confiavam no Senhor. E quando Lázaro fica doente, o que acontece? Elas mandam avisar o Senhor, avisa o Senhor que Lázaro, a quem ele ama, está doente, está enfermo. Olha o que elas mandaram avisar para o Senhor. Avisa que Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo. Qual que era a esperança delas, irmãos, ao mandar esse recado para o Senhor? Quando você ama alguém, é que ele fosse logo atender o pedido. Muitas vezes, irmãos, nós falamos do Senhor para os outros, né? Que o Senhor é amor, que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos livra da dificuldade. E com certeza, essa era a esperança de Marta e de Maria. Mas quando o Senhor começou a demorar, o Senhor não veio, porque lá na passagem de João fala que o Senhor demorou. Muitas pessoas podiam ter perguntado: cadê o Senhor? Você não disse que ele ama Lázaro? Por que ele não veio até agora? E você acha que qual foi a resposta delas, assim fazendo um exercício, né, imaginativo? Qual foi a resposta dela para essas pessoas, para essas indagações? Não, o Senhor com certeza vai vir. Fica tranquilo que ele vai chegar. Ele está vindo. Essa era a esperança delas, irmãos. Então, a todas essas perguntas perturbadoras, Marta deve ter respondido com segurança. Certamente ele vem. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos decepcionou. Mas o Senhor demorou. E essa certeza foi substituída pela ansiedade. E essa ansiedade foi substituída pelo medo. E o medo pela decepção. Porque o que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu. E o Senhor não chegou. Lázaro morreu e o Senhor não chegou. Mas antes de censurar Marta, nós deveríamos olhar para a nossa própria vida, né? Muitas vezes nós, na nossa dificuldade, esperamos no Senhor e o Senhor se demora. Mas como nós falamos do Senhor para os outros, muitas vezes as pessoas vêm indagar, né? Onde está o seu Deus? Por que você está passando por essa dificuldade? Por que você está passando por essa doença? Seu Deus não é o Deus que cura? Por que você está desempregado? O seu Deus não é o Deus rico, que criou os céus e a terra? Por que você está nessa situação? Isso gera dúvida no nosso coração, né? Mas, irmãos, o Senhor, Ele nunca se atrasa. O Senhor não se atrasa, irmãos.
Quando nós pensamos que o Senhor está atrasado, Ele chega na hora certa. Porque quando Ele chegou lá na aldeia de Betânia, Marta se desesperou. E chorando aos pés do Senhor, o que ela falou? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que o Senhor fez naquele episódio, irmãos? Ele fez um milagre muito maior do que curar o enfermo. Ele ressuscitou o morto. Amém. Então, irmãos, nós devemos sempre esperar no Senhor. Porque quando nós achamos que Ele tem um milagre para nós pedimos que Ele faça determinada coisa, Ele tem algo muito maior para nós, irmãos. Amém. Mesmo que Ele demore. O Senhor Ele quer nos aperfeiçoar para que nós recebamos a bênção que Ele quer dar para nós. Não o que nós achamos que devemos receber. Né? Então, que ensinamento tremendo, irmãos, nessa tempestade e nesse episódio de Betânia, irmãos. O nosso Senhor não dorme e nem cochila, mas Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, nós devemos aprender a esperar no Senhor, porque Ele não chega atrasado e nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus não chegou atrasado a Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório do que a cura de um enfermo. Então, o que nós devemos fazer? Sossegar o nosso coração. Descansar no Senhor. Porque Jesus sabe onde você está. Ele sabe como você está e para onde Ele está te levando. É Ele que sabe. Né? Então, avançando um pouco mais, para nós tirarmos mais uma lição. Eu separei aqui 8 lições, irmãos. Nós estamos só na 4ª. Nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Né? Então, como nós falamos, os problemas são como ondas do mar. Quando uma onda se quebra na praia, a outra já está se formando. Aquela tempestade só tinha uma finalidade: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. As tempestades, irmãos, elas não têm autonomia. Elas não vêm porque elas querem. Elas vêm porque muitas vezes são enviadas pelo Senhor. As tempestades, como fala o irmão... Esqueci o nome do irmão, mas eu vou lembrar. Ele fala assim: as tempestades estão na agenda de Deus. Fazem parte do currículo de Deus em nossa vida. Não aparecem simplesmente. Elas são enviadas pela mão da providência. Né? Então, muitas vezes, o Senhor permite a tempestade, ou mesmo envia a tempestade, para que nós tenhamos uma experiência mais profunda com o Senhor. E o que aconteceu nessa experiência? Pode falar. Igual com Jó, né? Jó viveu muitas tempestades ali, mas era para ser tratado, né? Justamente. Porque lendo o livro você pensa assim, mas por que, né? Se ele era um homem justo. Mas na verdade lá no final ele conta, né? Aí o Senhor se revela para ele, ele entende. Sim. Aí ele diz que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Né? Agora os meus olhos te veem. Amém. E essa tempestade foi causada não de forma natural, né? Mas foi algo que aconteceu nas regiões celestiais. Partiu de lá. Num conselho que o Senhor teve com Satanás e permitiu que Satanás trouxesse a crise para Jó, né? Sim. E Jó, aquilo que nós falamos anteriormente, né? Mas eu sempre tive uma vida justa. Eu obedeci e mesmo assim veio essa tempestade. Os amigos dele, né? Você falando anteriormente, né? Dessa questão. Cadê esse é o Deus? E cadê o seu Deus? Isso mesmo, justamente. Querendo que ele, né, fosse, né, ou contestasse, não sei, né, falasse alguma coisa. Não, mas eu tenho uma vida boa, né? Eu tenho Sim. uma vida no Senhor e eu não posso contestar isso. Agora você falou dos amigos, né? Eu lembrei. Os amigos perturbados. E Jó chega ao ponto de chamar Deus para o tribunal, né? Vem aqui e me julga, vê se eu não tenho uma vida correta, né? E o próprio Senhor dá testemunho dele, né? Ele era soberbo, na verdade, né? Ele tinha... Na verdade... Ele era justo, mas ele agiu. Na verdade, ele era justo,
Mas o que o Senhor queria ensinar para ele é que ele não deveria confiar na sua justiça própria. É isso aí. Né? Porque acabou sendo um pouco soberba ali, um pouco não, bastante, né? Sim, sim. Então, irmãos, Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Né? O Senhor não vem quando desejamos, Ele vem quando necessitamos. Eu lembrei do nome do irmão Hernandes Dias Lopes, que fala aquela passagem. Hernandes Dias Lopes, lembrei aqui. Então, Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha. Ele livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou na cova dos leões. Deus não livrou Pedro da prisão, mas na prisão. Então, há momentos que Deus não nos livra da morte, mas nos livra na morte. Não foi assim com os discípulos? O Senhor livrou os discípulos de várias tribulações, de várias perseguições. Mas chegou um dia, enfim, que o Senhor não livrou eles da morte, mas livrou eles na morte. Quando eles morreram, eles foram para o seu eterno lar. Aleluia. Como nós louvamos o louvor que se chama eterno lar, né? Amém. No momento da aflição, olhemos para o Senhor. Porque mesmo na morte, irmãos, nós somos dele. Amém? Quinta lição. Nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro, colocando o que nos ameaça debaixo dos seus pés. Se nós olharmos a figura, o que estava atormentando os discípulos no barco? A tempestade e as ondas, certo? As ondas eram um tormento para os discípulos, não conseguiam vencer a força das ondas. Remavam e não conseguiam chegar em terra. Então, as ondas afligiam os discípulos. Mas um detalhe interessante, né? Na verdade, aquilo não era um mar, era um lago. Era um lago que se chamava Mar da Galileia. Mas não era um mar. Era um lago. Como é que pode uma força dessa água? Para mim era um demônio, uma legião de demônio que veio tentar fazer. Muito provavelmente, né? É, Mas olha só, o Senhor, ele é onisciente. ele sabia. Ele mandou os discípulos para o meio dessa tempestade. Mas diz que na primeira vez, quando ele estava dormindo, é que veio aquilo que ele foi lá para curar aquele que estava endemoniado lá, que a legião dele, né? Na primeira vez que estava dormindo, essa já foi outra coisa. Já foi outra. Já Foi outra, né? Então, a aflição dos discípulos eram as ondas. E como que o Senhor veio ao encontro dos discípulos? Andando por sobre as ondas. Então, aquilo que nos aflige, aquilo que para nós é um problema, para o Senhor não é nada. Ele vem andando por sobre as ondas. Então, a primeira lição é que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. O mar que era um gigante imbatível, e as ondas suplantavam toda a capacidade de resistência dos discípulos, era por sobre elas que o Senhor andava. Né? Então o Senhor veio andando por sobre as ondas, porque aquelas ondas não eram nada para o Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele que vem ao nosso encontro. Amém. Então que nós possamos não olhar para as ondas, não olhar para as dificuldades, mas olhar para aquele que caminha sobre as nossas dificuldades e vem nos livrar da tempestade, né? Então a segunda lição, irmãos, nessa questão do Senhor vir até nós sobre as ondas, né? É que Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar a nós. Por onde que o Senhor se chegou aos discípulos? Por meio da tempestade. Como que nós lemos lá em Naum, capítulo 1, versículo 3? Os irmãos lembram que nós lemos? Que ele anda no meio da tempestade. Ele anda no meio da tormenta e no meio da tempestade. Então o Senhor se chega até nós, Araci, por qual caminho? Por qual caminho que ele se chega até nós? No meio da tempestade. As crises servem para isso. É um caminho que o Senhor acha para o nosso coração. Não é isso que acontece conosco? Não é no meio da dificuldade que nós clamamos o Senhor? Não é no meio da dificuldade que o Senhor se chega e acha um caminho no nosso coração? Então a gente vê essa forma pedagógica do Senhor ensinar para os discípulos. Fala assim, pedagógico. Quem fala? Hernandes Lopes. Ele fala, pô.
Ele usa essas figuras, né? O Senhor vem no meio da tempestade, achando lugar no nosso coração. Da primeira vez ele estava dentro do barco, mas estava dormindo. Agora o Senhor estava no monte, só olhando lá de cima. Olha lá como que os discípulos estão. E o Senhor não desceu na hora. O Senhor não foi na hora quando ele viu a dificuldade. Ele só chegou lá na quarta vigília da noite. Não sai daquele limite, daquele... E que ele quer nos conformar a isso, né? E a gente fica nervoso demais. Ele quer uma vez. 4 vigílias de noite e 4 vigílias de dia. É nos Aí formar essa sofre demais. Uma começa às 6 horas. Era a noite que era dividida em 4 vigílias, né? Era só a noite que era dividida. Não. Era só das 6 da noite até as 6 da manhã. 12 horas. Sim, 12 horas. 4 períodos, né? De 3 horas. Então, muitas vezes, o sofrimento é a porta de entrada de Jesus em nosso coração. Então, que nós possamos não murmurar quando estivermos no dia mau, né? Quando estivermos na prova, na tempestade. Mesmo que o Senhor se demore até a quarta vigília, né? Então, as mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. É aí que nós olhamos para o Senhor. E é aí que nós amadurecemos. Sim. É aí que nós crescemos. Marca tão forte que você não esquece nunca mais, né? Porque como fala aquele versículo, né? Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, né? Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, né? Quando nós achamos que o Senhor vai vir por um caminho, Ele vem por outro. E nos pega ali no meio da tempestade. E o que Ele faz primeiro no meio da tempestade? O que o Senhor fez primeiro quando encontrou com os discípulos? Quando veio caminhando por sobre as ondas? Ele dissipou a tempestade? Ou primeiramente Ele acalmou os discípulos? O que Ele falou? Ele falou primeiro, acalma a tempestade? Ou falou, não tem mais, tem de bom ânimo? Ele fala, tem de bom ânimo. Não tem mais, sou eu. Então, nessas nossas crises, nas nossas tempestades, quando nós olhamos para o Senhor e o Senhor se achega até nós, Ele não vai dissipar a crise primeiramente. Ele não vai acabar com a circunstância logo de cara. Primeiramente, Ele quer nos acalmar. A circunstância pode até continuar, mas Ele vai falar, não temas. Tem de bom ânimo. Se anima. Sou eu. Não temais. Eu estou aqui. E Paulo também, eu estava desfrutando dessa palavra, no Atos 27, diz assim, ó, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temais, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Tá vendo? Lá na tempestade, no naufrágio. Deixou de ter um naufrágio? Não deixou. Ainda levou ele para a de malta. Aqui o Senhor falou, não tem mais. Não tem mais. Pode ficar tranquilo. Você vai naufragar. O barco vai afundar. Os equipamentos, o material vai todo se perder. Mas sua vida será preservada. E nenhum vai se perder. E você vai para César, hein? E você ainda vai para César. Ah, é tremendo, irmão. Tremendo. Né? Você vai ser preso. Quando nós não aprendemos somente na teoria, né? Alguém orou hoje aqui, né? Ou alguém falou para que nós não andemos somente na teoria da palavra, mas que nós possamos vivenciar verdadeiramente isso em nossas vidas, né? Que isso seja uma prática na nossa vida, de no meio da tempestade, mesmo que o Senhor demore, acalmar. E né? o Paulo aqui diz a palavra que ele, lá quando ele encontrou com César, ele alugou uma casa, ele preso, como a gente até comentou ontem, como se tivesse com aquela corrente, né, no tornozelo, uma prisão livre, e ele pregou o reino livremente, sem nenhum impedimento. Tremendo, mesmo preso. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar, isso é o que ele fala. Até o quarto. Aí ele pregou o reino de Deus, está bem assim escrito, livremente, sem nenhum obstáculo. Guarda, né? Isso é muito forte, né, Marcos? É tremendo. Demais. Pergunta pra ele, né? Como é que posso Eu estou pensando nesse negócio. essa liberdade, essa Tá certeza? falando E aí. pulo de versículo aqui, eu quero falar, mas O André
Quando pula um, daqui a pouco pula outro. Está escrito, é. Exatamente. É porque, deixa eu ver se eu lembrei, mas escapou. Eu lembrei, mas acho que eu vou lembrar depois. Então, irmãos, o Senhor ele quer acalmar a nossa alma, né? O Senhor prometeu o quê? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estaria convosco, né? Mas o Senhor quer que a nossa alma, ela não fique afligida, ela fique calma, né? Isso até confunde, irmãos. Confunde os incrédulos. A pessoa que passa por uma dificuldade, por uma tempestade tremenda, e os outros olham de fora e vê você calmo, vê você tranquilo. Não vê você reclamando, entendeu? Vê você louvando o Senhor, vê você esperando no Senhor e não entende que paz é essa, que excede todo entendimento, né? É quando nós chegamos num ponto de maturidade, de caminhar com o Senhor, que nada mais pode nos afligir. Nada mais nos abala. Não que nós sejamos alguma coisa, irmãos. Não que nós confiemos que esse problema vai ser resolvido. Mesmo que não seja resolvido, irmãos. Nossa vida tem que ser uma vida sossegada no Senhor. Amém. Confiando que nós vivamos ou morramos, somos do Senhor, né? Tá vindo uma outra história aí. Já estou começando a escutar. De novo, mais uma vez. Covid. De novo. Mais uma vez. Ah, a Covid está avançando. Covid não sei o quê. Irmãos, vamos ficar... Nós somos os que temos que ficar tranquilos. Bem tranquilos. Prudentes, mas tranquilos. Né? Confiando no Senhor. Mesmo que a tempestade se avizinhe de novo, ou alguma coisa outra pior, guerras cheguem, e vai vir mesmo, irmão. O Senhor não vai livrar. Fé quando vem dificuldade. Acha que Deus não está me ouvindo. Eu estou orando, estou pedindo, mas Deus não está ouvindo. Mas é como ele falou, Deus tem o tempo dele, né? Sim. Não é a hora que a gente quer. Então, como quando a pessoa é imediatista quer aquilo na hora, aí começa a perder a fé em Cristo. E esses testes é justamente para amadurecer a nossa fé. Para a gente crer mesmo no sofrimento. Não é? Pô, os caras arrancavam a cabeça dos discípulos dele, crucificavam, rasgavam no meio. Entendeu? E os caras continuavam ali firmes. Eles não perdiam a fé. Agora a gente por menos, né? Ah, por que o senhor não faz isso aí comigo, meu Deus? Mas é a vontade dele, faz se ele quiser, se ele não quiser, ele não faz. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Né? Tem uma palavra que diz assim, caco do caco é quem contende com Deus viu. Caco do caco acho que é Provérbios. Provavelmente. Caco do caco é quem contende com Deus viu. Quer dizer, caco não pode contender. Não pode contender. Ele não é mordomo da gente, cara, ele é Deus. Para finalizar, vamos lá ler um último versículo, irmãos. Está em Mateus mesmo, capítulo 14. Mateus 14, versículo 33. Alguém pode ler? E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, mais uma lição. Nas tempestades da vida, Jesus vem para reconhecermos que Ele é digno de adoração. Né? Por que Deus permite tempestades na nossa vida? Primeiro, para reconhecermos o quão grande Ele é e que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Segundo, para que o adoremos. As tempestades abrem os olhos da nossa alma e nos colocam de joelhos diante do nosso Deus. Então, o que aconteceu no final desse episódio com os discípulos? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. O que aconteceu com Jó no final da sua provação? Ele louvou o Deus do céu. E pôde dizer, né? Eu te conhecia só de ouvir falar. Só na teoria, né? Mas agora os meus olhos te veem. E ele pôde exaltar o Senhor. Então o propósito da tempestade na vida dos discípulos, na nossa vida, os problemas da crise, só tem esse fim, irmãos. Nós adorarmos o Senhor, reconhecermos a nossa falência e estarmos de joelhos aos pés do Senhor. O Senhor quer alcançar isso no coração de cada um dos seus filhos.
na adoração, estarmos aos pés dele. Esse é o propósito. Enquanto nós estivermos eretos, soberbos, e não nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor vai continuar, né? Nos provando, porque nós somos filhos. O Senhor disciplina todos a que recebe por filhos, a todos que ama, né? E corrige a todos que amam. Então que nós cheguemos rápido, irmãos, a esse propósito. Né? Quanto mais rápido nós chegarmos a esse propósito, mais rápido a tempestade vai se acalmar. Então depois que o Senhor acalmou os discípulos e entrou no barco, o que aconteceu com a tempestade? O vento se dissipou. Né? Aconteceu o episódio de Pedro, mas ao avançar da hora não dá para falar muito, né? Pedro pede para ir ao encontro do Senhor. Ele crê no Senhor, que é o Senhor. No começo ele achou que era um fantasma, né? Um fantasma. Mas era o Senhor. Manda eu ir ter contigo, Senhor. Ele vem. E Pedro vai, né? Crendo no Senhor, vai. Mas no meio do caminho, quando ele vai ao encontro do Senhor, ele olhou para a onda. Ele olhou para a tempestade. Ele sentiu o vento soprando e começou a afundar. É nossa experiência. Muitas vezes cremos no Senhor, vamos até Ele, mas no meio desviamos o olhar. Olhamos para a circunstância de novo e começamos a afundar, mas o Senhor está ali para nos salvar. Amém. O Senhor não nos abandona. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.